Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Durante a minha infância, eu adorava as histórias de aventuras clássicas, mergulhava por dias em livros fantásticos que me levavam para todos os cantos do tempo, do espaço e do imaginário. Sonhava um dia ser uma exploradora para visitar lugares distantes. E uma das obras que guardo com mais carinho, definitivamente, é Viagem ao Centro da Terra, uma aventura do século XIX que narra a expedição de um mineralogista e seu sobrinho até os confins da Islândia, um país insular do Ártico. Lá, eles investigam o mito de que haveria uma caverna que permitiria a entrada ao interior da Terra. Júlio Verne foi um escritor francês nascido em 1828. Muito conhecido por suas obras de ficção científica. Um de seus focos preferidos era escrever narrativas em cima das grandes fronteiras e mistérios da ciência da época, como a exploração do fundo do mar, a exploração espacial ou sobre o interior da Terra. Nosso conhecimento sobre o funcionamento do planeta avançou muito ao longo dos últimos séculos. Durante os séculos 17 e 18, havia a hipótese da Terra Oca, que propunha haver um interior vazio abaixo da crosta, por vezes em camadas, como uma cebola. A verdade é que, já no início do século XIX, a hipótese da Terra Oca já havia caído por terra e estava no campo da especulação até mesmo quando Júlio Verne publicou o seu livro em 1865. Demorou mais de 100 anos após a publicação de Viagem ao Centro da Terra para que a ciência avançasse até termos uma compreensão sobre o funcionamento do planeta que fosse mais próxima da atualidade. Para buscar entender como funciona o interior da Terra, existem alguns pontos no globo onde podemos visitar e testemunhar evidências na prática. Coincidentemente, a Islândia era um desses principais pontos. Era como se aquele eco da infância, aquele livro de Júlio Verne, estivesse nos chamando para aquela terra distante. Tito e eu partimos para a aventura e, com muito frio na barriga, fomos para a Islândia. A ilha da Islândia é praticamente uma terra selvagem, com poucas cidades e pequenos vilarejos espalhados. A natureza é de tirar o fôlego e parece muito alienígena para quem vem do Brasil. A gente estava também muito ansioso para encontrar um dos animais preferidos do Tito. Assim como os rinocerontes, ele também adora os papagaios do mar. Ele sempre quis ver um. Só que eles são muito raros e essa é uma das melhores regiões para avistá-los. Mal chegamos e já partimos para a estrada, para explorar o interior da Islândia. Foi nesse lugar maravilhoso que há muito tempo Júlio Verne se inspirou para escrever um livro chamado Viagem ao Centro da Terra. E ficamos imaginando se em algum lugar lá dentro haveriam ainda dinossauros vivos e um mundo paralelo, cheio de magia. A geologia é o estudo da porção sólida da Terra e seus processos. Existem duas formas de estudar o planeta, a abordagem direta e a indireta. A partir da abordagem direta, usamos as rochas e sua química como objeto de investigação. Conseguimos até coletar uma grande variedade de rochas, inclusive que foram exumadas do interior da Terra. Contudo, nenhuma tecnologia até hoje permitiu enviar sondas diretamente para profundidades maiores do que 13 quilômetros. Para solucionar questionamentos e obter reconstruções mais acuradas do interior do planeta, existe a abordagem indireta. Nessa, os cientistas utilizam geofísica para decifrar regiões que não permitem a visita presencial ou sondas. Na prática, sismógrafos instalados em observatórios sismológicos captam os diferentes tipos de ondas causadas por tremores ao redor do mundo. Estudando o comportamento das ondas sísmicas no interior da Terra, em conjunto com dados químicos das rochas,
os geólogos conseguem hoje reconstruir o interior do planeta com mais acurácia que nunca. O interior do planeta Terra está dividido em crosta, manto superior e inferior e núcleo externo e interno. As pressões e temperaturas aumentam progressivamente em direção ao núcleo, que funciona como um reator nuclear natural e gigante. A fininha porção superficial de rocha resfriada onde vivemos é a crosta. A massa rochosa do manto permanece em altas pressões e temperaturas, em um estado sólido que apresenta um comportamento plástico ao longo do tempo geológico. Essa massa rochosa que é o manto não é uniforme. Pelo contrário, diferentes químicas, texturas e temperaturas resultam em intensa circulação de massa em um processo chamado de correntes de convecção do manto. Isso é o que rompe e transforma toda a crosta terrestre ao longo de bilhões de anos. Os pontos de maior alívio de pressão transformam o estado das rochas mantélicas em magma e exumam magma novo para a crosta, formando processos como obducção e vulcanismo. Em outros pontos da crosta, observamos a entrada de materiais para o manto, em zonas chamadas de zonas de subducção. Estes são os fundamentos básicos de como a ciência compreende o sistema de placas tectônicas na atualidade. Podemos observar estes fenômenos em diferentes locais do planeta. Um dos exemplos mais notáveis é a dorsal mesoatlântica, cordilheira vulcânica submarina resultante do afastamento das placas africana e sul-americana. Ao longo de toda a sua extensão, há somente um único ponto emerso cortado pela dorsal mesoatlântica onde podemos visitar, e esse local é justamente a Islândia, o que torna o país uma ferramenta imprescindível para as geociências. O maior privilégio de estar visitando a Islândia é que é o único local em terra firme em que nós podemos ver a falha mesoatlântica, aqui atrás de mim, que divide os continentes eurasiano e a placa norte-americana e a placa eurasiana. E é um privilégio poder ver isso. Caso contrário, em os outros lugares você só veria no fundo do Atlântico. E nós vamos agora atravessar uma ponte que divide essas duas placas. Mas nem tudo são flores. É de se concluir que, por se localizar bem acima da dorsal mesoatlântica, essa região seja geologicamente ativa. A Islândia é um país de intensa atividade vulcânica e atingida por terremotos constantes, como foi o caso ocorrido da erupção do vulcão Eyjafjallajökull pouco antes da nossa visita. Hoje estamos no sul da Islândia, na região do vulcão de Eyjafjallajökull, que é aquele que está ali atrás, que entrou em erupção em 2010, causando uma catástrofe para a população local. Atualmente o pessoal se recuperou bem, tem gado, tem ovelhas e as casas estão muito bem. Tem um museu aqui que a família construiu. Essa região aqui onde nós estamos é onde atualmente localiza-se a pluma que gerou a Islândia e que originalmente estava localizada durante a formação lá na península de Reykjanes, que era onde a gente filmou aquela falha que dividia as placas norte-americana e eurasiana. Atualmente, essa falha está nessa região. Outro destaque para o trabalho dos geólogos está no monitoramento de vulcões, tremores e deslizamentos, realizando prevenção e gestão de desastres ambientais. Pouco depois, visitamos a vila de Geysir para conhecermos outras estruturas geológicas interessantes por lá. O termo geyser é utilizado para nomear fontes de água termais expelidas por gases vulcânicos. Esse termo vem do islandês e foi cunhado por conta dessa vila que estamos agora. Geysers são relativamente raros e não ocorrem no Brasil. É necessário condições específicas, onde as fontes hidrotermais estão muito próximas do magma. Após um período cíclico de minutos de fervura, a fonte explode, jorrando água quente uma vez mais. Resultantes das atividades geotérmicas e dos períodos menos frios do ano, boa parte dessa cobertura de gelo derrete,
formando um grande reservatório de água doce. Existem cachoeiras por todos os lados. Gullfoss, Skogafoss, Svartifoss, só para citar exemplos. A terminação foss significa cachoeira em islandês. Mas todo esse poder geológico, as cachoeiras, as termas, os vulcões, os islandeses tiveram que aprender a usar em seu favor. Existem diversas usinas hidrelétricas e geotérmicas produzindo, utilizando energia limpa e renovável através de todo o país. Outro fenômeno interessante que pode ser observado nestas latitudes é a aurora boreal. Essas belíssimas luzes coloridas são resultantes de distorções causadas pela interação dos ventos solares com o campo magnético terrestre. Não fosse a extraordinária riqueza geológica da Islândia, o que nos atraiu muito foi a arqueologia e o folclore viking. Histórias de trolls, anões e elfos, anéis mágicos e intrigas entre diferentes clãs que serviram de grande inspiração para o escritor sul-africano Tolkien criar a sua Terra-média, mundo ficcional dos livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis. A Islândia foi palco do clássico da literatura, as sagas islandesas, também conhecido como as sagas vikings, que são algumas das obras mais antigas que nos permitiu descobrir a cultura viking em detalhes. Essas obras são tão importantes que o termo irlandês saga foi incorporado em diversas outras línguas do mundo como sinônimo de obra seriada. Perto dali, encontramos sinais fortes do folclore dos nativos, alguns por vezes assustadores, como casinhas vazias na tundra, feita para elfos andarilhos, segundo a população local. Em um dos locais, encontramos um aviso de uma localidade chamada Montanha dos Anões, e, lógico, decidimos checar o local. Essa área, desde Dverghamar até uma cachoeira próxima, está repleta de estruturas geológicas curiosas. Nós estamos em Dverghamar, onde nós podemos checar basaltos colunares, só que o especial daqui é que as colunas têm mais de 1 metro de comprimento, como você pode ver nesse paredão e naqueles ali atrás. Estes são basaltos colunares hexagonais. Essas estruturas, formalmente conhecidas como disjunção prismática, normalmente ocorrem em situações especiais de resfriamento do magma, como em lagos de lava. Nunca antes tínhamos visto essas estruturas rochosas em campo. Nessa região, há algumas dezenas de anos atrás, uma menininha veio caminhar na beira de um riacho e ela escutou uma vozinha cantando. E essa vozinha ela cantava numa língua estranha. A música contava sobre histórias de anões e elfos. E quando ela voltou para casa contando essa história, os pais dela falaram para ela que era muito comum nessa região encontrar realmente anões e pequenos elfos chamados de Elfos da Luz, que habitavam essas áreas com essas formações especiais de basaltos colunares. Não é de se admirar que o folclore islandês esteja tão intimamente ligado à geologia do local. A escala das coisas nesse país é imensa. Você pode dirigir por horas na direção de um vulcão colossal e parecer que nunca chegaremos até ele. Contornamos um imenso glaciar por 3 horas de estrada, até atingirmos o lago de icebergs Jökulsárlón. Estamos aqui no lago de Jökulsárlón, que fica à base de um glaciar permanente. Então esse que vocês estão vendo são pequenos icebergs que formam esse lago pelo derretimento. Glaciares ou geleiras são grandes e espessas massas de gelo compactado e recristalizado. Eles são uma importante ferramenta de estudo por oferecerem detalhes sobre as atmosferas do passado. A área que pesquisa as geleiras é a glaciologia. Durante o período mais quente do ano, as geleiras derretem, formando lagos glaciais, como esse de Jökulsárlón. Estudos nas últimas décadas indicam que essas geleiras islandesas estão descongelando aceleradamente devido ao aquecimento global. Ano após ano, a taxa de neve não repõe mais a taxa de degelo. Os glaciares estão morrendo aqui. Percebe-se
Em lugares como este, na porta de entrada do Ártico, como a humanidade está mudando dramaticamente a temperatura terrestre e intensificando o processo de aquecimento da Terra. Nossa própria linhagem humana se beneficiou dos climas mais amenos nos últimos 100 mil anos. O tamanho do impacto negativo de alterarmos tanto o nosso planeta já pode ser sentido em todos os continentes. Apesar de todos os alertas, será que ultrapassamos o ponto sem retorno? Desafiando a própria natureza, a humanidade segue intensificando medidas que comprometerão nossa existência num futuro próximo. Prosseguimos com nossa jornada em direção ao sudeste da Islândia. Iceberg. Só que hoje Tá frio. está muito mais frio do que o frio que a gente pegou. E tá chuvoso, tenebroso o dia. Nós saímos de Vik, estamos indo na direção de Skaftafell. É a cachoeira. Por fim, o inverno chegou na Islândia e chegamos ao último ponto de nossa jornada. Em meio à tundra congelada, revelou-se uma belíssima cachoeira. Nós atravessamos uma paisagem que nos remete à Era do Gelo do Pleistoceno para chegarmos até essa formação rochosa e a cachoeira de Svartifoss, que corre através de basaltos hexagonais, que você pode ver pelos paredões e os grandes blocos caídos a partir do rio. É uma paisagem extraordinária. Chegamos no fim do nosso trajeto e, infelizmente, dessa vez não conseguimos avistar minhas aves favoritas, o papagaio do mar. A Islândia é um dos melhores lugares para avistar essas aves, mas assim que chegamos na ilha, os bandos migraram para o sul. Não foi dessa vez. E aqui encerra a nossa jornada na Islândia, país que inspirou Júlio Verne e Tolkien, e que também nos atraiu do outro lado do mundo com seu folclore, as montanhas, os vulcões e as praias geladas. E retornamos, em gratidão por todo o aprendizado sobre o nosso planeta Terra. Nós gostaríamos de dedicar este documentário ao nosso apoiador Igor Lemos, que recentemente nos presenteou com um novo microfone. Isso vai contribuir para que a gente produza materiais de qualidade cada vez melhor para vocês. Valeu, Igor! Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que contribuem têm acesso a um podcast exclusivo e ao nosso grupo VIP no Telegram. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard, que incluem livros, jogos, bonecos colecionáveis, quadrinhos e muito mais. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.